Queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer muito grande estar aqui. É muito sincero esse agradecimento e não é puramente protocolar. É a primeira vez que falo nesta casa, me dá um friozinho na barriga, porque é uma responsabilidade muito grande fechar um evento desta natureza com um tema principal, pedindo a vocês as vibrações de paz, de carinho, para que possamos terminar de uma forma satisfatória e de que os bons espíritos, os mensageiros de Jesus, as vozes do céu, possam estar com todos nós, auxiliando-nos nesta jornada existencial, porque esta jornada não termina aqui. É um processo de crescimento, de evolução, de aprendizado constante que deve ser verificado nas suas mais comezinhas atribulações e detalhes, para que sigamos enfim. Jesus. Quem é este personagem que dividiu a história da humanidade? Nenhum homem falou como ele, comportou-se como ele, agiu como ele. Podemos fazer análises históricas, psicológicas, e através do concurso dos Evos que nos sucedem, vamos perceber a grandeza deste personagem, verificando a sua imortalidade no seu ensino. Ele não é simplesmente, como alguns atribuíam, um filósofo, um revolucionário, um ditador, um rei da terra, mas era, na sua mensagem precisa e pontual, aquele que iria, através de um bisturi de luz, iniciar as primeiras cirurgias nos corações dos homens. Este homem que, através da história, enviando mensageiros das diversas categorias, habilitados para falarem aos diversos povos, às diversas condições sociológicas, em diversos contextos, nos vai trazendo mensageiros anteriores à sua vinda. Vamos observar Krishna na Índia, vamos observar Buda, vamos observar Hammurabi nos seus conceitos ainda rigorosos, trazendo a lei de Talião, no seu código de Hammurabi, escrevendo aquelas primeiras formas legislativas numa estela, numa pedra. E vamos fazer um mergulho um pouco mais adiantado, percebendo também como o advento do Messias iniciava-se de uma forma muito precisa, obedecendo a um plano magnífico. Vamos ver, segundo o livro A Caminho da Luz, e o livro também Nascente de Bênçãos, no último capítulo, chamado Providência Divina, a história de um personagem, de um espírito chamado Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que vem mergulhar nos fluidos terrestres, mergulhar na carne, no ano 356 a.C. E se nós percebermos qual o objetivo deste ser belicoso, deste ser capacitado, na capacidade de liderar os seus exércitos, com uma habilidade impressionante de como ele conduziria os seus exércitos para estabelecer e implantar o pensamento filosófico grego, de uma forma que iríamos verificar mais adiante qual a verdadeira necessidade daqueles processos belicosos. Naturalmente, a divindade não usa essas ferramentas de guerra, de matança, de destituição das vidas, mas mesmo através do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós somos instrumentos da providência divina. Alexandre o Grande começa a fazer os processos de conquista e vai, da forma como nós estávamos comentando, estabelecendo o pensamento filosófico grego e a língua grega. Nós tínhamos línguas regionais, dialetos regionais. Como poderia o Messias de Nazaré iniciar o seu processo através de Paulo de Tarso, quando ele, trazendo a mensagem, como ele iria trazer aquela mensagem que pudesse ressoar nos ouvidos de todas aquelas pessoas se cada um falava um idioma? Se nós estivéssemos aqui nesta plateia, metade daqui fala japonês, metade daqui fala alemão, ali chinês, ali holandês, e eu aqui português. Vocês vão ficar olhando para minha cara e vão falar assim, o que esse homem está falando?
Então olha só como é que se processa isto. Alexandre Magno começa fazendo a conquista, estabelece o idioma grego, e não em detrimento, existe o idioma local, e existe o pensamento filosófico e a língua grega. Mais tarde ele desencarna, e ele vai vir, segundo o livro A Caminho da Luz, e também Nascente de Bênçãos, por Joana de Ângeles e por Emmanuel, como o espírito César, no ano 100 a.C., e faz o mesmo processo, é o mesmo espírito, e vem fazendo exatamente, instaurando o idioma latim. Então, por que isso? E ele vai conquistando o universo, o mundo conhecido da mesma forma. Estabelece o grego, que já havia sido estabelecido, e o latim, preparando o advento do Messias. Quando Paulo é tocado pela mensagem na estrada de Damasco e descobre o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, e ele, naquele processo que o nosso querido amigo nos trouxe, quando Ananias o leva a uma determinada instalagem, onde limpa os olhos, porque ele fica cego em um determinado momento, ele vai fazendo todo este processo ao descobrir, ao interiorizar aqueles pensamentos, o pensamento filosófico, ele começa a fazer todo o processo de disseminação no idioma grego, porque ele, vindo de Tarso, mesmo sendo judeu, falava grego. Mas ele fora também um subordinado ao Império Romano. Falava o latim. E falava o hebraico, porque ele era judeu. Olha os 3 idiomas principais necessários para que aquela mensagem altissonante pudesse realmente ser espalhada de uma forma que conseguíssemos entender. E é desta forma que, através deste missionário, Paulo, Jesus toma uma proporção incomparável. Muitos outros vieram, e através da história, aqueles 4 evangelhos traduzidos, e muitas vezes passados adiante, a mensagem em alguns pontos, talvez adulterada, as concepções personalísticas da igreja nascente, muitas vezes adulterava a questão da mensagem, corrompendo-a de uma forma, adaptando às nossas necessidades individuais, personalísticas, e muitas vezes conturbando profundamente a essência da mensagem. Todos nós aqui nesta casa somos tocados por esta figura chamada Jesus. Quem é este homem que ecoa há mais de 2000 anos nos nossos corações, que nos emociona quando fazemos uma prece nos momentos de dor, quando temos um filho doente, uma situação de perda de emprego ou de perda de um ente querido? Quem é este homem que nós pedimos, Senhor, fique conosco? E esta mensagem ecoa em nossos corações, e aqui nos aglomeramos, nesta casa espírita, como em muitas outras assembleias, de diferentes denominações, não necessariamente espíritas, nas igrejas espalhadas pelo planeta, e muitos outros de outras denominações religiosas, não necessariamente cristãs, entendem que a mensagem, a essência desta mensagem é sublime, é muito sublime. No dia 22 de fevereiro de 1862, havia um senhor de nome Ernesto Renan. Foi aonde? Não aparece o nome dele. Ernesto Renan. Ernesto Renan era um membro da Academia Francesa de Letras, uma mente brilhante, mas profundamente materialista. Mas através da sua inteligência, um livro célebre é publicado e provoca uma grande polêmica na academia. No Collège de France, no dia 22 de fevereiro de 1862, Ernesto Renan nos traz a mensagem de uma obra, a vida de Jesus, e a mensagem primordial quando ele começa a enunciar, porque ele começa o discurso de uma forma sui generis. A obra não estava terminada. Jesus é um homem incomparável. E aquilo causou um certo mal-estar na aristocracia local. O jornal Le Monde, de tradição católica, sente a audácia
daquele materialista, falando de Jesus de uma forma tão especial. E ele começa a discorrer. Fez naturalmente, passando alguns postulados da sua obra, e começa a passar a imagem de Jesus que ele concebia. Ele tentava, nesta afirmativa, tentar demolir a tradição teológica de um homem-deus, Deus feito homem, criando assim uma celeuma e um debate que se arrastariam por muito tempo. Mas por quê? O que fez Ernesto Renan mudar de opinião, aquele que estava habituado ao mecanicismo materialista, recém-implantado na cultura filosófica francesa, como este homem passa a aceitar Jesus de uma forma tão profunda? Acontece que sua irmã, que lhe tinha uma profunda afeição, havia se enfermado, tinha contraído tuberculose. E interessante que a sua irmã, a quem ele tinha esse carinho muito grande, é transferida por recomendação dos seus médicos ao Líbano. Vamos lembrar que no século XIX, o Líbano era possessão francesa. E além do árabe, falava-se o francês. Então, como o clima era mais quente, mais árido, os médicos recomendaram: saia de Paris, vá para o Líbano e fique lá, até que você se restabeleça e volte. Mas a sua irmã tomou contato, estava em Baalbek, perto do deserto, tomou contato com os primeiros escritos, fazendo a visitação daquelas primeiras igrejas que estavam ali naquela peregrinação de Paulo, e tomando contato com aqueles homens que conviveram com os seus textos, e alguns cristãos, logicamente de uma forma equivocada, às vezes, mas ela naturalmente inspirada, vai chegando a profundos conhecimentos e faz o seguinte convite a Ernesto Renan: meu irmão, você não conhece Jesus. O Jesus que você conhece é o Jesus dos teólogos, é o Jesus crucificado no dogma, é o Jesus que foi estabelecido de uma forma extremamente distante da natureza humana e colocado de uma forma como um homem-deus. Eu te desafio, através de uma carta repto, ela envia esta carta para o seu irmão e fala: você, como um professor da Universidade de Sorbonne, que fala fluentemente o hebraico, fala línguas antigas, é um estudioso, eu te convido a fazer o estudo dos escritos na sua linguagem original, para que você possa perceber a grandeza deste homem. Depois que você fizer este estudo profundo, aí sim, eu te dou o direito de você malhar Jesus como sempre fez. E ele aceitou o desafio. Pegou aquelas cartas, começou a estudar profundamente. E ele descobriu: sem as corruptelas da história, como muitas coisas foram adulteradas, ele descobriu na sua essência a mensagem daqueles 4 evangelistas de uma forma tão profunda, tão tocante, que ele passa a admirar Jesus de uma forma maravilhosa. Por isso a razão de ter escrito este livro. Mas ele fazia uma noção, ele trazia na sua concepção a ideia de um homem. Jesus era um homem perfeitamente sublime, algo muito sublime. Mas não um homem-deus, aquela mistura que se fazia, que Deus é homem, Deus é Jesus, Jesus é homem, aquela confusão na trindade que nós fazemos, e muitos de nós fazem ainda, e ele começa, e a polêmica segue. E esta polêmica, naturalmente, segue até os dias de hoje. Para Ernesto Renan, este homem, através do estudo profundo, através do tempo que foi dispensado para que eles pudessem perceber, para que ele pudesse perceber quem é esta figura. E nós nos perguntamos, já que somos possuidores deste tesouro que é a doutrina espírita, quem é o Cristo? Qual é a nossa relação com Cristo? O que nós queremos do Cristo? Que nós cheguemos aqui, tomemos um passe e saímos alegres e fagueiros, resolvemos todos os problemas da nossa vida. E muitas vezes nós fazemos esse tipo de mecanismo como as igrejas do passado. Vamos fazer o tráfico, a venda das indulgências, quando as pessoas, o Papa e a igreja, não importa o pecado que você fez, me dê uma doação bem substanciosa, que eu retiro o seu problema e eu já compro lote 15 lá no céu
Casa 23. E a gente vai fazendo mais ou menos a mesma coisa. O passe, sem dúvida, é fantástico e é importantíssimo, como um mecanismo de alívio, mas temos que verificar as questões íntimas, morais, necessárias para que a doença seja curada definitivamente. Quem é Jesus? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, A Gênese Planetária, no subitem, A Comunidade dos Espíritos Puros, ele não fica, né? Rebelde, né? Bem, a Gênese dos Espíritos, a Comunidade dos Espíritos Puros, e ali em cima fica a Gênese Planetária. E vamos ler juntos, porque esse subcapítulo, esse itemzinho é muito pequenininho, para que a gente tenha uma ideia de quem é o Cristo. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia-se da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Através de dados astronômicos, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puro. Porque as rédeas do nosso sistema, juntamente com uma pleiade de espíritos, foi confiada a este homem. É algo, quando nós falamos de Jesus, é algo tão sublime. Nós não temos palavras. Joana de Ângeles faz, nós não conseguimos ainda conceber o Cristo na sua magnitude, na sua essência. Por isso ele causa um impacto tão profundo e simplesmente o pronunciar da sua palavra, do seu nome, mexe em fibras muito íntimas dentro de nós. Quando uma mãe pronuncia este nome em benefício do seu filho, quando alguém pede Jesus me ajuda, mesmo que a prece aparentemente não seja escutada na nossa concepção ainda obtusa e míope, com certeza as forças do além, o mundo espiritual se mobiliza quando existe o mérito necessário, porque muitas vezes a doença é o mecanismo reparador das nossas almas. E aí vamos percebendo que existe algo, se conseguimos fazer este estudo profundo e percebermos a grandeza deste homem, tudo tem um sentido de ser. E vamos mais à frente, porque no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos, é a pergunta mais sintética, quando Kardec pergunta aos imortais, essa pergunta todos vocês já sabem, qual é o tipo, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E ele traz numa única palavrinha e um comentário depois. É Jesus. É o tema deste evento, é o tema desta palestra, é o tema dessa jornada, é o tema das nossas vidas. Não Jesus pronunciado, não Jesus como queríamos, não Jesus como as igrejas preconizavam através das diversas dissensões que houve ao longo dos tempos. É um Jesus muito profundo, é um Jesus que entra dentro das nossas almas, é um Jesus que nos convida a iniciarmos um profundo exame de consciência. É um Jesus que fala, sim, você sofre. Faça uma análise, por que o sofrimento? Se esta análise não pôde ser encontrada nos dias de hoje ou nesta existência, fazei esta reflexão, aguardai. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados.
Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se vamos fazer uma análise também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver na parte introdutória que os Evangelhos, as matérias contidas nos Evangelhos, podem ser divididas em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Mas o mais importante, o ensinamento moral, que foi o que Kardec e os bons espíritos se prenderam. Porque todos os outros 4, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. Quantas e quantas vezes nós vimos histórias de religiões, de igrejas. Porque a gente acredita que Jesus é assim, Jesus andou por aqui, o apóstolo fez isso ou fez aquilo. Sim, isto é motivo de controvérsia que nos separa. Por isso as diversas denominações cristãs espalhadas pelo planeta. Mais de 1000. Mas o Cristo é um só. A mensagem dele era uma. Porque existem tantas e tantas igrejas. Pentecostal, Batista, Adventista, Assembleia de Deus, Espírita, tantas e tantas igrejas. E a mensagem é uma só. As interpretações equivocadas. Tantas e tantas vezes, como fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, adaptando a necessidade de criarmos grupos específicos para que tenhamos muitas vezes, logicamente que não estou, meus amigos, generalizando que nestas mesmas instituições, como nas instituições espíritas, existe a grande maioria, pessoas de muito boa vontade, homens de bem, mulheres de bem, pessoas imbuídas de um espírito cristão, querendo transformar as suas vidas. Mas existe também muita confusão, mesmo no nosso meio espírita. Qual o nosso relacionamento? Ele não vai. Ali estava escrito o seguinte, que não aparece. Qual o nosso relacionamento com Jesus? Quem é Jesus para a gente? O que nós fazemos em prol da humanidade? O que nós fazemos em prol de nós mesmos? Nós queremos nos melhorar? Nós ajudamos alguém? Nós trouxemos aqui 3 personagens e eu poderia encher este quadro aqui de personagens. Mas o primeiro personagem que a gente traz, Albert Schweitzer, ele era protestante. Ele não era espírita. A história de Albert Schweitzer, para quem conhece, ele foi brilhante, nasceu em 1875 na Alsácia. Aos 26 anos faz parte do corpo docente da universidade onde ele estava radicado, começa a lecionar, era teólogo, era músico, era um dos maiores intérpretes de Bach da sua época e era uma autoridade na construção de órgãos. Mas ele não bastava aqui. E era um pastor brilhante, passando a sua mensagem com muita propriedade, com muito carinho, com muita simplicidade. Mas ele não estava satisfeito. A África havia tocado as suas fibras e Jesus o chamava, de certa forma, naquele continente, para que ele pudesse dar o seu contributo à humanidade. E assim faz. No ano de 1905, se forma em medicina, vai para Lambarene, no Gabão, e começa a sua prática de médico num pequeno galinheiro, porque as condições eram tão precárias, e ele naquele galinheiro atendia 40 pessoas por dia, sem instrumentos, sem nenhum tipo de condição de higiene. Muitas vezes pegava os instrumentos, olhava para cima, meu Senhor, esteriliza essas ferramentas. Um ímpeto sem menor condição, e eram pouquíssimas as ferramentas. E ele vai fazendo todo esse processo, ele fica tão conhecido
tão conhecido. E as pessoas na Europa falam, como é que pode este louco abandonou a carreira brilhante que ele tinha e vai se enfurnar no Gabão? O que movia este homem? Será que não era Jesus? Será que não era Jesus que clamava dentro dele, brilhando esta luz, neste espírito lúcido, que tinha uma tarefa específica? E ele volta de novo, performava concertos, ganhava dinheiro com aqueles concertos, e as pessoas iam porque queriam ver um excêntrico que saiu da Europa e se enfurnou no Gabão, em Lambarene, na terra de ninguém naquela época. Hoje é difícil, imagina naquela época. E ele vai, é preso, vem a Primeira Guerra Mundial, passa alguns anos com a sua esposa, convida a sua esposa, vai para a África também. Se algum de vocês se tornar médico e quiser ir para a África, convidar alguém para casar, não vá, porque vai ser para Gabão, para Lambarene. Né? Mas era um personagem fantástico, era algo realmente incrível. Vamos a outra personagem, Madre Teresa, de outra religião, católica. Olha a diversidade. Não preciso nem falar de Madre Teresa. Madre Teresa é algo fantástico. As Irmãs da Caridade, quantas almas ela tirou das ruas. Mas vamos a Gandhi, que não era nem protestante, nem católico. Ele era budista, hindu. Mas ele se considerava nem budista, nem hindu. Ele falou, sou todas as religiões. E segundo a literatura de Huberto Roden, no livro Mahatma Gandhi, o apóstolo da não violência, num capítulo que é específico, que ele traz quais os seus pensamentos sobre o Cristo. Ele nos traz o Cristo, palavras textuais de Mahatma Gandhi, é a maior fonte de bondade, de amor que a terra já conheceu. Olhe os mensageiros diversos ingressando na carne para que a mensagem sublime, sem os rótulos, porque muitas das vezes nós colocamos rótulos. Quem pertence a esta denominação, a esta igreja, a este centro? Não, fulano vai naquele centro. Fulano vai na outro. Não, aquele centro é bom, aquele é mais ou menos. Aquela igreja é mais ou menos. A mensagem é única. O que nos aproxima é a essência. O que nos divide é o formato. E nós sempre fazendo o mesmo movimento. O movimento de nos colocarmos ou melhores, ou maiores, mais importantes ou menos importantes. Lemos tantos livros espíritas, lemos nenhum. E muitas vezes a sublimidade, o carinho, a emoção, o toque, o amor sai de alguém analfabeto que nos dá um abraço e simplesmente nos fala, vá com Deus. Aquilo é tão sincero, aquilo é tão preciso. E você? E todos nós? Qual o nosso relacionamento com Jesus? O que nós queremos do Cristo? Queremos esta fórmula mágica que, através dos tempos, pedimos para que Ele tirasse o pecado de nós? Que Ele tirasse as nossas dores? Que Ele nos desse uma pílula necessária para que toda a situação viesse a ser resolvida? Ou Ele fazia um convite constante a que nos transformemos em homens de bem? Olha a reforma íntima sendo posta como o norte das relações, como o norte do processo de burilamento interno para a grande transformação. Como existe, tanto no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de caridade, amor e justiça, que verifica na sua mente se ele fez alguma coisa de errado, que faz todo tipo de análise para saber se ele fez algo de ruim para alguém. Olha o amar ao próximo como a si mesmo. Os 2 mandamentos. Ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Ninguém pode amar a Deus e não amar ao outro. Se eu não conheço a Deus da forma ampla e profunda como Cristo conhecia, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não somos puros de coração ainda, mas o meu irmão eu conheço. Tem defeitos, tem qualidades. Eu também tenho. Eu penso de uma forma diferente. Ele também pensa. Temos atritos. Sim, na minha casa, na minha família, na casa espírita. É verdade. E o que eu faço com isso? Me coloco numa posição em redoma. Ele me ofendeu. Ele me pisou no meu pé. Ele faz isso. Meu Deus, a proposta é muito mais profunda e muito mais ampla.
e vem ecoando nos nossos corações há mais de 2000 anos. E hoje nós estamos aqui, nesta casa espírita. E o que fazemos com isso? O que buscamos nesta relação com Cristo? Quem somos todos nós? A nossa filiação é divina. Meu Pai é o Criador do universo. Eu sou herdeiro do universo. Esta é a minha destinação. A nossa condição de espíritos em evolução e as dores que naturalmente concorrem e se passam nas nossas existências são propostas educativas e não punitivas. A última Páscoa. A última Páscoa. As últimas recomendações. O cuidado como ponto de partida para a conquista das almas. Fazer isto em memória de mim. A última Páscoa, Jesus reúne aqueles apóstolos e passa as últimas recomendações. Eram momentos preciosos, mesmo aqueles homens que se degladiaram para saber quem o Cristo amava mais. Não, ele gosta mais de mim. Olha como a gente faz esse movimento. Fulano, vem aqui, um palestrante bom, o Divaldo, ou isso, fulano, Beltrano. Não, ele gosta de mim, eu estou próximo dele. Nós criamos essas questões. É natural, é a carência. É muito interessante isso. Mas Jesus percebia, aqueles apóstolos não entendiam a profundidade da mensagem do Cristo. Com o cuidado com as relações, como cimento do amor, aquele elemento que iria fazer a união e queria fazer ecoar nos corações dos homens aqueles que são realmente, verdadeiramente cristãos. Porque ser cristão não é só falar assim, eu sou cristão, eu sou espírita, eu vejo espírito, eu faço tanta coisa, campanha da sopa, campanha do quilo, campanha disso, dou 25 mil passes por dia. É muito mais do que isso. É para ir para dentro. É um mergulho lá dentro. Sim, eu tenho problemas. Eu tenho orgulho, eu me milindrei, eu me irritei, eu tenho ainda situações muito complexas dentro de mim. Sim, é natural. Vamos fazer as pazes com o nosso lado sombra. É muito normal. Porque quando nós negamos, nós colocamos um pano de fundo e nós negamos uma condição que é ainda inerente do nosso espírito. Mas aos poucos, fazendo a reflexão, como Agostinho, como Santo Agostinho fazia no final do dia. O que eu fiz de errado? Será que eu magoei alguém? Mas este exame deve ser feito de forma criteriosa, se nos despojando dos nossos egos e dos nossos orgulhos e das nossas vaidades, porque muitas vezes ele fala tão alto, que mesmo estas considerações, nessas reflexões que fazemos na cama à noite, elas saem deturpadas pelo tamanho imenso do nosso ego. Então, o cuidado e a fraternidade, ponto de partida para as conquistas da alma, vivendo em clima de real fraternidade, união, entendimento uns com os outros. Olha que fato interessante. Nosso irmão citou aqui Ananias, que era um anônimo, mas era um espírito incomparável. Que seria de Paulo se não fosse Ananias? Lógico que a divindade tem metas e tem processos muito distintos, mas Ananias, no seu anonimato, vai buscando a Paulo e de uma forma muito sublime, conduzindo a que ele possa dar os seus primeiros passos neste grande empreendimento, nesta grande construção do edifício da cristandade na humanidade, que hoje ecoa até os dias de hoje nos nossos ouvidos, nos nossos corações. As instituições em Antioquia, as primeiras eclésias eram formadas, as primeiras aglomerações eram estabelecidas, não eram igrejas, eram eclésias. E os seguidores do Cristo chamavam os caminheiros, os seguidores do caminho. A palavra cristão não existia ainda. Naquela comunidade, estabelecida, iniciada através das palavras de Barnabé, Antioquia, congregava um grupo de pessoas. A fraternidade naqueles núcleos, naquele núcleo, era tão sincera, tão profunda,
que fenômenos de ectoplasmias se formavam e as gargantas e as vozes diretas estavam acontecendo em dias específicos, onde havia um ajustamento mediúnico tão importante. Era como se aqui, todos nós aqui estivéssemos num clima de tamanha fraternidade verdadeira, porque a gente às vezes entra a porta dentro de um templo religioso, ai, meu irmão, meu irmão, meu irmão, mas é meu irmão da boca para fora. Tem que ser meu irmão daqui para dentro, não daqui para fora. Lógico que isto é difícil. Isto não vai ser conseguido numa palestra, num seminário. É um processo que demora e é construção de dia após dia. Mas é importante que este processo seja iniciado hoje. Hoje, quando eu falo, não é o dia de hoje. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Porque hoje podemos dar um passo decisivo. Sofremos? Sim, sofremos. Tem uma situação complexa? Tenho. Tem um marido difícil, uma esposa complicada. Talvez eu seja complicado e não reconheça isso. Um filho, uma situação imigratória complexa também, um trabalho que me falta, uma falta de recursos, algum parente que perdi, que morreu, que desencarnou. São situações diversas. Bem-aventurados os aflitos. Vamos fazer esta análise profunda, para que este dia, que é o dia mais importante das nossas vidas, não passe desapercebido. Porque nós vamos sair daqui, a palestra foi boa? Foi, alguns vão gostar, outros vão mais ou menos, outros acham, talvez. Mas não importa o que está sendo falado aqui. O que importa é o Cristo ecoando dentro das nossas vidas, do nosso coração. Então, a união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Isso está em Paulo Estevão, na segunda parte, no capítulo 4. E no livro também As Pegadas do Cristo. Nas Pegadas do Cristo, de Hermínio Miranda, no capítulo que se diz Antioquia, a comunidade de Antioquia ou Antioquia. E vocês vão perceber isso, que isso é o detalhe mais importante, é aprender a cultivar as relações, seja onde nós estejamos, onde nós estejamos. Começa dentro de casa, depois vai na casa espírita, mas antes de tudo vamos fazer esta análise dentro de nós mesmos. E para que esta análise possa acontecer, é preciso cultivar as virtudes que já estão em estado latente de todos nós, e os vícios naturalmente falam muito alto. Vamos encontrar as ressonâncias com o mundo inferior, que naturalmente estão em ressonância muitas vezes com todos nós. E vamos nos lembrar, então, não parece. Ali em cima é o Sermão da Montanha. Não sei porque que não está aparecendo, né? E nós vamos falar aqui dos aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, não aparece lá em cima. Vamos ver por que nós sofremos. A lei de causa e efeito. Justiça e aflição. Justiça das aflições. Tudo que nos acontece hoje é resultado de uma lei que é inexorável, que nos convida ao refazimento das nossas posturas. E nós vamos perceber que muitas das aflições que nós vivemos não são fruto de vidas passadas. Grande maioria são resultado da nossa incoerência, do nosso egoísmo, da nossa falta de carinho e de cuidado com as relações nesta existência. Se nós fizermos uma análise lá atrás, a gente não muito lá atrás, hein? Alguns meses atrás, alguns anos atrás, vamos perceber determinadas atitudes que nos levaram a uma situação hoje muito conflitante e de profunda aflição. Não estou nem falando nas vidas passadas que todos nós já conhecemos. Mas para isso existe o esquecimento do passado, para que a proposta seja educativa e que tenhamos o mérito
de estarmos em processo de resignação, que é o consentimento do coração. A obediência, o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração, como vamos ver mais à frente. A felicidade não é deste mundo, sem dúvida. A felicidade plena ainda não é deste mundo, mas é o primeiro passo. E podemos caminhar de uma forma ainda pequena, sincera, para que a gente possa construir isso. Os gigantes da alma. Quantos de vocês na história espírita, nas histórias pelo mundo afora, conheceram exemplos de pessoas que sofreram profundamente e se resignaram, se transformando-se em verdadeiros exemplos? Na internet tem um monte disso aí. A pessoa que não tinha as pernas, não tinha os braços, dando palestras motivacionais. Nós temos aí Jerônimo Mendonça. Tem tantos exemplos na literatura, exemplos atuais, gigantes da alma que sofrem e dão estes exemplos para todos nós. E o Cristo Consolador, quando Ele nos promete, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, 17 e 26, se me amares, eu vos enviarei o Consolador prometido. E a mensagem segue em frente. Está no Evangelho de João, no capítulo 14. É o Consolador prometido. Mais à frente, no Sermão da Montanha, nós vamos dar mais um passozinho. Os brandos e pacíficos. Isto é uma escadinha ascensional. Porque eles possuirão a terra. Mas por que eles possuirão a terra? Nós não estamos passando por um momento de regeneração. O planeta não entra em convulsão. Um processo de transição, melhor a palavra, perdão. Saindo de um mundo de provas e expiações, estamos nos adentrando a um momento de regeneração que vai acontecer, mas tudo é gradual e as coisas não são abruptas. Não existe uma data demarcatória que hoje acabou a expiação e hoje começa a regeneração. Eu continuo mesmo, tendo que trabalhar um bocado dentro de mim. Então, acho que talvez não esteja habilitado ainda este mundo de regeneração. Faço esforço para isso, mas serei um dia brando e pacífico. E um dia merecerei possuir a terra. Porque muitos estão sendo degradados, como aconteceu no passado, em Capela, em tantas outras situações, onde o Pai Celestial escolhe as melhores escolas para os seus alunos. E muitas vezes essas escolas são internatos duros. E aí os espíritos mais empedernidos no mal precisam ir para uma escola um pouco mais dura. E aí o degredo para um lado e para o outro. Mas os brandos e pacíficos estarão aqui. Façamos força para isso. É a nossa relação com Jesus. Porque é isso que Jesus quer de todos nós. Nós vamos fazer aqui a afabilidade e a doçura. Brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes. Mas ao contrário, bendizei, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor na terra, para a glória no céu. E o Espírito Amigo continua nesta mensagem, trazendo um alento para todos aqueles que sofrem. Tenhamos paciência, porque tudo passa, como disse Maria de Nazaré a Chico Xavier numa determinada mensagem. A obediência e a resignação, como nós falamos. Obediência e o consentimento da razão. Resignação, quando já estamos mais acima, é o consentimento do coração. Uma escalinha mais acima, essa é uma escala progressiva, os misericordiosos. Aqueles que têm aqueles já misericordiosos obterão misericórdia. Complemento da brandura. O sacrifício mais agradável a Deus. Não julgueis. Olha o processo de misericórdia aí, estando a todo vapor. Libertação, rompendo os grilhões do Espírito. Esta passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós temos, muitos de nós não entenderam. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue a um ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Aí as pessoas me perguntam, como é que ele vai pagar se ele está preso? Vocês têm a resposta?
Eu vou passar para vocês. De graça. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário. Olha os nossos desafetos. Enquanto ele está no seu caminho, enquanto estamos encarnados, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz. Que juiz é esse? A nossa consciência. Quando passarmos para o lado de lá, gritando, clamando por uma possibilidade de reajuste. E que o adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Quem é o ministro da justiça? Os bons espíritos, que irão programar uma nova reencarnação, talvez dolorosa, em situações mais difíceis e ásperas, para que, numa prisão, possamos pagar ao último centavo. Muito interessante. Essas mensagens não podiam ser dissecadas na época quando Jesus nos trazia uma profunda noção de sublimidade, fazendo um convite para que nós estabeleçamos desde já a proposta de nos reconciliarmos com os nossos adversários. São difíceis, eu sei, mas façamos a nossa parte. Ah, mas ele não quer. O problema é dele. Eu fiz a minha parte, mas que seja sincero. Que seja sincero. E aí nós vamos olhar e ler neste capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos uma explicação profunda das 1000 maneiras de se fazer isso, sem machucar, de uma forma consciente, de uma forma dócil, com muita brandura, para que possamos alcançar os melhores objetivos, e os pobres de espírito terão o reino dos céus. O orgulho e a humildade. Olha as antíteses. O orgulhoso e o humilde. O egoísmo e a caridade. São antônimos. E são do homem inteligente na terra. Sejamos inteligentes para que esta relação, Jesus e eu, possa ser cultivada na sua maior essência. E no final deste limite, desta escadinha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. O que é ver a Deus? Não vamos ver um homem de barba, um velhinho com um cajado aqui, naquela visão antropomórfica que muitos de nós ainda têm das tradições religiosas, mas é estar em comunhão, como Cristo falava, eu com o Pai sou um só. E as tradições religiosas confundiram com a Divina Trindade. É um homem-deus, como dizia Ernesto Renan. Isso que eu quero quebrar. É Deus-homem, é homem-deus? Como é que é isso? Jesus é Deus, Deus é Jesus. E nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, assim como nós. E a proposta que Ele nos fez, vós sois deuses com D minúsculo, e poderão fazer o que faço hoje e muito mais. Olha que coisa interessante. Era o convite para que um dia, despojados, com os corações puros, já desvinculados de toda a materialidade, possamos dar um passo muito mais além na condição de espíritos livres. Livres porque antes, no slide anterior, nada mais nos prende à terra. Nada mais. Estamos aqui para simplesmente, em momentos de profunda caridade, este é o nosso objetivo, porque os espíritos puros vivem em estado permanente de caridade. Nós temos aqui movimentos oscilatórios. Ah, hoje eu vou fazer uma caridadezinha, mas amanhã eu não vou fazer não. Amanhã eu vou ficar de férias. E a gente fica nessa onda, nessa curva, nessa senoide, nessa curva assim. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Todos nós somos assim. Eu não estou me excluindo porque também sou assim. Mas qual o objetivo? É cada vez mais sermos seres integrais com a nossa essência. Aí a proposta de sermos um com o Cristo. Não desta forma, como sempre interpretamos, através desta relação que deve ser cultivada, vivida, sentida, amada, perseguida e percebendo. Sim, hoje eu caí, é verdade. Hoje eu estou difícil. Meu Deus, eu errei de novo. Vamos a mão na cabeça. Jesus, Jesus. E a gente fala, Jesus me perdoa. Ele não ficou nem zangado, porque a gente tem essa maneira, são os costumes ainda. Como se eu precisasse do perdão dele. Ele entende a nossa pequenez.
mas é o conflito das tradições católica, cristão, judaico-cristão, que nós temos esse tipo de movimento. Mas é o processo constante de análise que deve ser feito. Nós vamos passar agora para um pequeno vídeo. Este pequeno vídeo, nós estamos vendo aqui o Sermão da Montanha. Agora nós vamos imaginar o seguinte. Todos vocês sabem os problemas que têm. Cada um de vocês tem uma vida, tem uma situação, as dores, os momentos de angústia que poderão passar, as alegrias que experimentam. Nós vamos imaginar aqui Jesus nesta sala, quando ele aglomerou toda a multidão e começou a iniciar, a preconizar e a falar o Sermão da Montanha. Este vídeo é uma pequena passagem de um filme de Franco Zeffirelli, onde o ator Robert Powell fala o Sermão da Montanha e nos ensina a fazer a oração do Pai Nosso. Estão as legendas em inglês e nós colocamos as legendas em português para aqueles que não falam inglês e que possam entender. Percebam, tentem fazer este transporte na história, como se nós estivéssemos lá. E o que nós vamos fazer disso? Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por buscarem a verdade, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, pelas pessoas abusarem de vocês, por falarem todos os tipos de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, pois sua recompensa no céu será grande, como foi a dos profetas perseguidos antes de vocês. Em suas orações, lembrem-se que vosso Pai sabe de suas necessidades antes de pedirem a Ele. É assim que devem rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ele pode estar aqui hoje, ou não. Essa opção é nossa. Ele pode se estabelecer na casa dos nossos corações, hoje ou não. Ele pode convidar a cada um de vocês, apesar de todos os problemas. E quando eu falo de vocês, eu me incluo também. Ou não.
convite é feito sempre. Reencarnação após reencarnação. Ele está nos convidando. Há muitos anos, há mais de 40 anos, um senhor muito humilde. Nós colocamos aqui alguns personagens muito conhecidos na história. Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, poderíamos ter posto Chico Xavier, tantos e tantos outros. Mas há mais de 40 anos, este personagem anônimo no subúrbio do Rio de Janeiro, morando numa favela, aparência de um índio, pele curtida, já com uma idade avançada, muito pobre, descia todas as manhãs, às 6 da manhã, na favela do Fumacê, onde dava na Avenida Duque de Caxias, perto da Vila Militar. Aquele homem de terninho, onde a gente não sabia onde começava o tecido e onde terminava, onde acabava o tecido e começava o cerzido. Aquela gravatinha alaranjada, fininha, um cinto de lona. E ele descia, feliz da vida, com sacolas de lona, porque ele ia para a Vila Militar pegar os restos do café dos oficiais que o coronel comandante daquele local, daquela base militar, deixava com muito carinho, porque sabia o objetivo, que Manuel Félix era o nome dele. E ele ia todos os dias, buscava o resto do café com leite, do pão com manteiga, e levava para a favela. Ali naquela favela, no pé da favela, talvez o menor centro espírita do país, de nome Ismael, o guardião do Brasil. Eram 3, 4 banquinhos de madeira, o chão batido, e as pessoas ficavam ali aglomeradas, em volta, ouvindo as lições do Evangelho de Jesus. E ele vinha com muita disciplina, trazia aquele pãozinho, arrumava, as pessoas queriam ajudar, às vezes atrapalhava um pouquinho, mas ele tinha uma liderança natural. Colocava as canequinhas de alumínio, botava o café com leite, o pãozinho, as pessoas comiam, acabavam de comer, rezavam o Pai Nosso, abria o acaso, o Evangelho, muito simples, os trabalhos eram extremamente simples, não tinha uma complexidade que nós temos hoje. Abria o acaso, fazia leitura, alguém fazia um comentário, davam as mãos, uma prece muito fervorosa, as bênçãos do céu ali tocavam todos, os nossos passos espirituais, como o céu abraçava, era uma coisa muito forte. E acabavam as reuniões. E anos e anos, anos e anos. Ele era um porteiro aposentado do depósito, do antigo depósito do Exército. E as pessoas não entendiam como é que esse homem, mais de 20, 30 anos, fazendo o mesmo movimento, já está aposentado, trabalhando por nada. E ele falava, são os meus irmãos. Ali era o menor centro espírita. Um dia, o coronel daquele quartel, daquela escola militar, da Vila Militar, foi trocado. E veio um outro coronel. E o coronel queria botar ordem em tudo. Não que não estivesse desorganizado, estava tudo certinho. Mas como ele estava tomando conta, tomando pé da situação, começou a fazer uma análise criteriosa de onde havia desperdício e percebeu que o café que sobrava deveria ser reduzida. Não pode não. Está sobrando café e tem esse senhor aqui que pegar o resto? Não. Tem que ter disciplina, temos que cortar os gastos. Isso é dinheiro que deve ser respeitado. E ele começou a cortar. Manuel Félix vai e desce. Chega lá no local, nada. Ele fala, meu Deus, conversa com os oficiais, não é? O comandante mudou. E a gente agora não pode colocar mais. Mas vamos ver se muda alguma coisa. E ele foi desolado. Ah, meu Deus, o que eu vou falar para os meus pobrezinhos? Chega na favela, as pessoas ali, as mães com seus filhos no seu colo, aquela coisa toda. E nada. E as pessoas preocupadas, não. Ao invés dele blasfemar o coronel, o comandante, ele fez o que muitos de nós não faz. Vamos orar pelo coronel. O coronel é um homem muito bom.
Ele está só apenas tomando pé da situação. Mas tudo vai melhorar. Se reuniam, as preces aconteciam, as bênçãos começavam a acontecer, mesmo aquele jejum compulsório, e durante muitas e muitas semanas, o mesmo movimento. Manuel Félix descia, ia até o final da Vila Militar, andava mais de alguns quilômetros, com as bolsas, um sapato desse tamanho, ele era pequenininho, baixinho, meio corcunda já, um sapato tinha 2 furos embaixo, onde ele forrava com um jornal e revista. E iria fazendo esse trabalho. Semanas e semanas, as orações. Não, o coronel é muito bom. Vamos orar que ele está tomando pé da situação. Jamais falou a culpa é do coronel. Vamos nos movimentar. O coronel é um homem muito bom. Tudo vai dar certo. E Jesus sabe o que está acontecendo. E as orações continuaram. Naquelas chuvas torrenciais do Rio de Janeiro, as águas subiram. Era março. E no final da Avenida Duque de Caxias, o rio transbordou. Lá atrás vinha um carro do exército, que eles chamavam de Maria Gorda. Maria Gorda porque era um antigo jipe do exército, onde a traseira era larga e a frente era mais fininha. E vinha um jipe ali, andando, quase que patinando, porque a água estava quase em cima do pneu. E de repente, aquele carro morre. Atrás havia um senhor de meia idade, com uma criança, em febre, vomitando, dor, desespero. E na frente, um motorista do exército, um oficial do exército. O desespero porque a chuva caía torrencialmente e o hospital da Vila Militar ficava a 1 quilômetro mais ou menos de distância. E se eles saíssem ali, aquela criança morreria. O desespero daquele pai. De repente, perto da favela, as pessoas, as crianças, os meninos descem ali e olhem, de repente começam a empurrar o carro. E eles não entendem. Aquele carro começa a ser empurrado para aquelas 10, 15 pessoas, todo mundo empurrando. E eles não entendem. O carro meio que patinando. Demorou assim uma meia hora para chegar lá, mas chegou na Vila Militar. As crianças, os homens ali, aqueles homens da favela, chorando, descalços, frieiras, sem dentes, barriga grande. Aquela situação Brasil que a gente conhece. E o carro encosta numa marquise, o pai sai com a criança, o médico é chamado, na mesma hora ele pega a criança, aqueles moços ali, todos eles sofrendo, não vão embora, eu quero conversar com vocês. Ele vai lá para dentro. De repente, sai com lanche, com camisetas, toalhas secas, e aquelas pessoas comem ávidas, com muita vontade. E a criança é salva. E ele falou assim, eu não quero que vocês vão embora. Por que vocês fizeram isso? Ah, porque a gente viu lá, moço, é o carro da Vila Militar. E lá tem um coronel muito bom. Tem um coronel muito bom. Mas como assim? Eles contaram a história. Aquele embargou a voz daquele coronel. E a partir daquele dia, a ração de pão, de café com leite, foi triplicada. E a alegria voltou a reinar. Era o coronel que fazia, que tinha pedido para que limitassem as rações. O tempo passou, muito tempo passou. E Manuel Félix, velhinho, mais uma vez na coleta das suas bolsas de comida, campanha do quilo, que tinha lá também. Arranjaram um passe para o ônibus, que naquela época não tinha passe para o idoso, ele já estava idoso já. Entra pelo ônibus. Quando vai sair, na boca da favela, as bolsas para frente, pesam para frente, ele perde o equilíbrio, cai e dá de cabeça no meio-fio. E abre aqui, tudo. As pessoas correram. Nossa, nosso paizinho, chamavam ele de paizinho. Um amigo nosso, que era um oficial, professor César Soares dos Reis, que é um coronel do Exército, um dos palestrantes que vem sempre aqui conosco também, estava ali, Manuel. Ele falou, César, Jesus foi tão bom para mim, me permitiu servir toda a minha vida, e agora, nos momentos finais, Ele me permitiu servir até no último dia da minha existência.
entregue estes pães aos meus meninos e desencarne. O enterro de Manuel Félix foi digno de um dos grandes estadistas do planeta. A emoção, o carinho, a ternura na mensagem daquele homem simples, que exemplificou Jesus na sua simplicidade, daquele sempre espírita pequenino que se chamava Ismael, nas suas mensagens de conforto, de consolo. A sua relação com Cristo era profunda, era sublime, era algo incomparável. E nós, tantas vezes, melindrosos, egoístas, cheios de conhecimento da doutrina espírita, não fazemos nada. Manuel Félix talvez esteja aqui, com todos nós, nos passando este abraço. Este abraço. Aquele coronel que se chamava Jesus profere um discurso no momento em que o caixão vai abaixo e grita, com lágrimas nos olhos: foi um campeão da caridade e Jesus deve o receber. Muita paz a todos vocês e que assim seja.